Da mão mirrada. É sobre essa passagem que nós vamos meditar aqui hoje. Está aqui em Lucas capítulo 6. Eu tenho a certeza que essa meditação com explicação vai abençoar o seu entendimento. Então, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho a certeza que hoje você vai aprender mais da parte de Deus. E se você está pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles, você é muito bem-vindo. Quer receber vídeos como esse? Então clica aqui, se inscreva, ative o sininho para você não ficar de fora e receber sempre que eu postar um vídeo aqui no YouTube, receber aí e ser recomendado pelo mesmo, ok? Vamos meditar? Eu quero meditar com você. Nosso texto está em Lucas, capítulo 6, do versículo 6 em diante, até o versículo 10, é uma passagem onde fala dessa cura maravilhosa que Jesus fez na vida desse homem que tinha a mão mirrada, a mão atrofiada, né? Vamos lá. Lucas 6, versículo 6, diz assim: No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada ou mirrada, dependendo da sua tradução bíblica. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se iria curá-lo no sábado. Versículo 8 e 9. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? E aí no versículo 10 diz: Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Amém, amém? Então, temos aqui uma passagem que fala de um grande milagre, de uma cura. Agora, irmãos, deixa eu falar para você. É importante quando a gente lê a palavra de Deus, e eu falo isso porque tem muitas pessoas aqui no canal que amam pregar a palavra assim como eu, que você venha observar os detalhes da palavra, os detalhes do texto. É ali nos detalhes que nós temos algumas revelações que podemos assim aplicar às nossas vidas. E eu quero então voltar com você aqui para a gente poder aqui pegar essas partes e meditar sobre o que isso está nos ensinando para assim a gente aplicar em nossa vida. No versículo 6 e 7, diz que Jesus entrou então na sinagoga e tinha ali um homem que a mão dele era atrofiada, ou seja, a mão dele era uma mão problemática, uma mão realmente que ele não conseguia utilizá-la, ela era atrofiada, diz alguns textos que ela era mirrada, né? Enfim, a tradução não importa aqui, mas sim que ele tinha um problema. Então, logo de início, nós vemos no versículo 6 que esse homem tinha um problema, ele tinha uma dificuldade, ele tinha um problema na sua mão. Imagina você com uma parte do seu corpo que você não consegue utilizar. Era o caso dele. A mão dele era atrofiada, era ressequida, né? Algumas traduções bíblicas falam que era ressequida ou mirrada, enfim. E ele não conseguia usar a mão dele. E era um problema, ou seja, ele tinha uma dificuldade em sua vida. E no versículo 7, diz que os fariseus estavam observando, os fariseus e os mestres da lei, pessoas que conheciam a lei, procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele ia curar no sábado. Então, a gente observa aqui nesse texto, no versículo 7, que os fariseus, que eram homens de Deus, né, eram para ser homens de Deus, pessoas realmente, autoridades espirituais, ao invés de eles estar preocupados com o bem-estar das pessoas, estavam preocupados com a religião, com a religiosidade. E foi exatamente isso que eu extraí aqui desse versículo 7. Quem vive a religiosidade está mais preocupado com a religião do que com a vontade de Deus. Então, eles estavam preocupados não com a cura daquele homem, mas preocupados em acusar Jesus. E será que hoje em dia isso não é uma grande verdade, irmãos? Será que tem pessoas hoje em dia que estão mais preocupadas com a religião do que com a vontade de Deus? Bom, a gente deve refletir sobre isso. E aí no versículo 8 ao 9 diz: Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Então, mais uma observação aqui. Jesus conhece toda a nossa vida.
Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus conhecia o que os fariseus estavam pensando. Ele diz aqui o texto que Jesus sabia o que eles estavam pensando, e hoje em dia não é diferente. Jesus sabe tudo o que você pensa, o que passa na sua mente. Cristo, o Senhor Jesus, sabe, pois Ele é poderoso. Amém? E no verso 9 diz, e Jesus lhe disse, eu lhe pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Ou seja, a verdadeira vontade de Deus não é ficar debaixo de uma religiosidade, mas sim obedecer à vontade do Pai, que curar, libertar. O Senhor Deus, Ele quer fazer grandes coisas. E Ele faz, meu irmão, através da vida daqueles que se colocam à disposição. Agora, quando a pessoa ela é um religioso, uma religiosa, essa pessoa ela impede o agir de Deus. Esses homens aqui, os fariseus, eram mestres da lei, conheciam toda a Torá, toda a escritura ali, o Pentateuco, os livros do Antigo Testamento, totalmente. Tinham conhecimento pleno, mas não praticavam. Não tinham no seu coração amor, a compaixão, a misericórdia pelas pessoas. Totalmente contrário do que Jesus tinha. Jesus tinha misericórdia. Jesus não estava preocupado com o sábado, com a religiosidade, mas sim em fazer a vontade de Deus. Na realidade, eles entenderam errado o sábado. E aí, continua aqui no verso 10. Então, ele olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Ou seja, Jesus então curou aquele homem em pleno sábado, no meio daquela multidão. Mas o que me chama a atenção aqui é esse versículo. Ele olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus olhou para todos? Então são esses detalhes do texto que nós temos que estar atentos. Por que ele olhou para as pessoas que estavam ali, para os fariseus, para as pessoas que estavam ali? Para que as pessoas soubessem que ele tinha toda a autoridade, que ele era o Filho de Deus, que ele tem um amor verdadeiro e que esse amor verdadeiro deve estar também em nossas vidas, a ponto de a gente olhar para aquele que está sofrendo e ajudá-lo. Ok? Então, eu coloquei assim a minha conclusão desse texto e eu quero compartilhar com você. Que mesmo que a gente esteja num ambiente contrário, olha só, com pessoas totalmente sem entender a vontade de Deus, que era o caso dos fariseus, Cristo opera milagres e muda a história de quem se apresenta. Porque Jesus falou, venha para o meio, ele se apresentou e ali ele recebeu o seu milagre. Então, ainda que você esteja num ambiente contrário, totalmente contra, não deixe de fazer a vontade de Deus. Não deixe de pregar a palavra. Talvez você trabalhe num ambiente que é difícil, mas ali no seu trabalho, prega a palavra assim que for possível. Seja na sua casa, seja na sua família, sempre que tiver oportunidade, fale do amor de Deus. Seja uma pessoa realmente que leve as boas notícias, a cura, não só a cura física, mas a cura emocional, espiritual que as pessoas precisam. Esse homem, ele sofria, ele tinha uma mão atrofiada, ele tinha uma dificuldade, era difícil para ele. E Jesus mudou a história dele. Jesus fez uma obra transformadora na vida dele. E é isso que ele quer fazer hoje na vida de todas as pessoas. E aí, como aplicar esse texto? Eu estou aqui falando para você isso, para você também, se você quiser utilizar essa mensagem numa célula, numa pregação, num grupo de oração, onde você quiser utilizar, eu estou passando para você aqui para te facilitar. Como aplicar, né? Eu coloquei assim, ó, fuja da falsa religião e viva o verdadeiro evangelho, ajudando pessoas a serem transformadas em Cristo, ainda que o ambiente não seja propício, pois o Senhor faz a sua obra em qualquer lugar. Então, os fariseus, ao invés de eles se preocuparem em ajudar aquele homem, estavam preocupados com a religiosidade, em guardar o sábado, só não entenderam sobre o significado do sábado. Não entenderam o que Deus pedia que eles fizessem. E Jesus veio para mostrar isso a eles. Então curou justamente num dia que era proibido fazer qualquer coisa. Mas Jesus mostrou que o mais importante é fazer a vontade de Deus. Então, ainda que você esteja num ambiente que não seja propício, como eu coloquei aqui, que seja religioso, continue fazendo a vontade de Deus. Continue servindo ao Senhor. Faça a diferença. É isso que Jesus fez. No meio daquela multidão, Jesus fez a diferença e mudou a vida daquele homem. O Senhor também quer te usar para que você venha mudar vidas, ajudar pessoas. E eu tenho a certeza que se você se colocar à disposição e entender a vontade de Deus, que está aqui na sua palavra, você vai fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Que o Espírito Santo ele fale mais no seu coração. Veja esse vídeo novamente, reveja.
e seja uma bênção na mão do Senhor, que Ele te use grandemente, ok? Graças a Deus, vamos orar? Eu quero falar com Deus antes de encerrar aqui esse vídeo. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esse momento dessa palavra que aqui estamos meditando, Senhor. Aprendemos um pouco mais hoje, Senhor, através da história desse homem que tinha a mão mirrada, Senhor, dessa cura, desse grande milagre. Aprendemos que não devemos ser religiosos. Aprendemos, ó Pai, que o Senhor faz, meu Deus, aonde a gente menos espera o milagre. Que independente, meu Deus, do local o Senhor está operando. Aprendemos, Pai, que se fizermos o mesmo, aplicarmos isso em nossas vidas, Senhor, falarmos do Teu amor para as pessoas, levarmos a Tua palavra, mesmo que o local não seja propício, o ambiente não seja agradável, o Senhor vai se manifestar e vai abençoar vidas, pois o Senhor é bom. Pai, ajude esse meu irmão, essa minha irmã, e que essa palavra fique no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Graças a Deus, amém? Que Deus te abençoe, fique na paz. Se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, deixa aqui o seu like e Ele te abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.